Deus seja louvado. Irmãos, hoje nós vamos meditar nas diversas maneiras em que o Senhor Jesus usava para anunciar o Evangelho para os pecadores. Hoje nós vamos meditar numa parte bastante conhecida da Bíblia, que é a primeira multiplicação dos pães. Está relatado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João também escreveu sobre essa parte. Cada um da maneira que fez um pouco diferente um do outro, mas tudo relatando o mesmo fato. Ali diz o seguinte, que o Senhor Jesus, ele estava uns lugares cita como Mar da Galileia, outro como Largo de Tiberíades, e o Senhor Jesus estava pregando a multidão. E nisso, a multidão começou a apertar ele muito, e Pedro, João e Tiago estavam lavando as redes. Então isso quer dizer que devia ser de manhã, devia ser de manhãzinho, porque Pedro, numa certa parte, falou: Senhor, nós temos pescado a noite toda e nada apanhamos. Então o Senhor Jesus pediu o barco de Pedro emprestado e subiu nele e pediu para Pedro: me afasta um pouquinho da terra. E Pedro ainda não era discípulo do Senhor Jesus, nem apóstolo. E Pedro pegou o Senhor Jesus e afastou o Senhor Jesus um pouco ao mar, para que ali de cima das águas o Senhor Jesus pudesse anunciar o Evangelho, contar as parábolas que ele contava, enfim, anunciar o reino do céu. Mas hoje nós vamos meditar sobre a pesca maravilhosa. Aí, após o Senhor Jesus ter pregado a palavra, o Santo Evangelho, Pedro voltou aqui de novo para a terra, e ele desceu do barco e falou: Pedro, agora faz ao mar alto, quer dizer, entra no mar e lança suas redes à pesca. E Pedro falou para o Senhor assim: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas conforme tu mandou sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E ele, pegando o seu barco, afastou mar adentro, e já estando lá no mar alto, ele lançou suas redes à pesca. E está escrito nas concordâncias bíblicas, tem um lugar que fala que ele pegou 153 grandes peixes. Porém, nesse relato, falam-se que quando ele foi puxar as redes, tinha muito peixe. E ele voltou arrastando a rede e o barco para a terra. E quando ele chegou em terra, ele prostrou aos pés do Senhor Jesus e falou assim: Senhor, afasta de mim, que eu sou um homem pecador. E o Senhor falou para ele: Pedro, não temas, porque de hoje em diante você não vai ser mais um pescador de peixe, mas você vai pescar homens, ou melhor, alma para o reino de Deus. Então, irmão, o Senhor Jesus tem diversas maneiras de ele dirigir a nós e enviar a nós para dirigir os ouvintes da palavra de Deus, quer irmãos, quer testemunhado e quer pessoas, muitas vezes individualmente ou coletivamente, numa igreja,
E assim, irmãos, nós achamos várias vezes que o Senhor Jesus, ele dirigiu uma pessoa, por exemplo, para a mulher samaritana, ele dirigiu individualmente a ela. Quando aquela mulher foi pegar água no poço na cidade de Sicar, o Senhor Jesus falou para ela: mulher, dá-me de beber. E ela falou: como que você, sendo judeu, dirige a palavra, eu que sou uma mulher samaritana? Porque, irmãos, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Embora, se nós for examinar as escrituras, os samaritanos também são judeus. Só que eles eram o povo que, quando separou-se as tribos dos filhos de Israel, só 2 tribos seguiu Davi, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O resto do povo se tornou tipo o povo samaritano. Então o povo de Benjamim e de Judá não se dava muito com o samaritano, mas o samaritano dito aqui também era judeu. Só que eles não cumpriam as normas que os judeus cumpriam. Por exemplo, a mulher falou para o Senhor Jesus: nossos pais adoravam no monte, mas vós diz que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. O Senhor Jesus falou: mulher, nós adoramos o que sabemos, vocês não sabem o que adoram. Porque o lugar adequado de adorar é no templo. Porque a salvação vem do judeu. Porque Jesus era judeu, ele é da tribo de Judá. É por isso que ele falou para essa mulher assim. Mas o samaritano também, se for falar que esse seria israelita. Aí o Senhor Jesus falou para ela: se tu soubesse quem está te pedindo água, tu pediria a mim e eu te daria a água da vida. E a mulher falou para o Senhor assim: Senhor, como que tu pode me dar a água da vida? Porque o poço é fundo e tu não tem balde, tu não tem com que tirar água. O Senhor Jesus falou: qualquer que beber dessa água desse poço, voltará a ter sede. Mas aquele que eu lhe der água viva, nunca mais terá sede. E a mulher falou: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não precise vir aqui pegar mais água. Consequente, eu não ter mais sede, eu não vou precisar de pegar mais água. O Senhor falou para ela: vai e chama o teu marido, que eu darei você dessa água. Ela falou: Senhor, eu não tenho marido. O Senhor Jesus falou: você falou a verdade dessa vez, porque você já teve 5 maridos, e que aquele que você vive com ele agora também não é o teu marido. Aí a mulher falou para ele: eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram no monte. Então, irmãos, o Senhor Jesus deixou claro ali para aquela mulher que o lugar certo de adorar a Deus não precisa ser nem no monte, nem no templo. Porque ele falou assim: mulher, vem chegar dos tempos, e já é chegado o tempo, que aquele que adora o Pai o adorará em espírito e em verdade. E o Pai procura tais adoradores. O Senhor Deus procura alguém que adora Ele em espírito e verdade. Então não precisa você estar no templo, nem no monte, nem na igreja. Importante que você, quando você for orar a Deus, você esteja em comunhão. Você obedece a alguns preceitos que nós vemos que o Senhor Jesus falou. Nós, quando for orar em casa, nós entrar no nosso quarto, fechar a porta, dobrar o joelho, que é um sinal de humilhação, porque está escrito: eu juro que na minha presença todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Porque, irmãos, orar de joelho é um sinal de reverência diante de Deus. Você está prostrando diante de Deus, você está mostrando que Ele é Deus, é o Senhor, e você é o servo.
Então é por isso que nós oramos de joelho diante de Deus, em súplica, em oração, porque nós reconhecemos que Deus e o Senhor Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós somos servos. Porque quando o servo precisava de alguma coisa, ele inclinava diante do seu Senhor e muitas vezes ajoelhava nos pés dele e pedia para ele, suplicando que ele desse a ele alguma coisa, fizesse algum favor para ele. Assim somos nós. Quando nós diante de Deus, nós temos que ter reverência, postura e temor e prostrar diante de Deus. Quando é possível, porque muitas vezes não é possível. Mas quando é possível, é bom. E com reverência, nem não dando ordem. Como eu vejo muita gente orar e falar, eu declaro, você é abençoado. Eu te declaro isso, eu te ordeno isso. Não, é pedir. É com humildade que nós vamos diante de Deus. Que é quem pode exigir de Deus alguma coisa. Não tem nenhum homem, e nem houve algum homem que deu primeiro a Deus para depois, então, ele poder ter o direito de pedir. Porque o Senhor, está escrito no Evangelho de São João, capítulo 1, que ele fez o mundo. Ele estava no mundo, mas o mundo foi feito por ele. Outra parte, irmãos, o Senhor Jesus, ele estava fazendo uma pregação e alguém falou para ele assim, Senhor, eu vou te seguir para onde quer que tu for. Mas primeiro, eu vou lá sepultar o meu pai e minha mãe, depois eu volto e seguirei ti. O Senhor falou para ele assim, deixa que os mortos sepultam os seus mortos e tu vem e segue-me. Os mortos, irmãos, que o Senhor Jesus falava ali, é aquelas pessoas que, embora estão vivos, mas espiritualmente estão mortos diante de Deus. Eles não servem a Deus. Porque o batismo é o novo nascimento. Então, quem ainda não é batizado nas águas, segundo a palavra de Deus, é considerado que ele está morto. Porque o Senhor Jesus falou para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Entendeu? Então é necessário, não importa se é mestre, Nicodemos já era um escriba, ele era um mestre. Mas o Senhor Jesus falou para ele, necessário tu nascer de novo. Ele falou, Senhor, como pode ser um homem velho, eu poder voltar e entrar de novo na barriga da minha mãe? O Senhor falou para ele, aqueles que é nascimento natural, o nascimento natural do homem e da mulher, é uma coisa. Mas eu te falo que tu nasceu da água e do espírito. Não é o nascimento de quando a mulher está gestante, ganha um neném. É o nascimento em Cristo. Outro exemplo. O Senhor Jesus falou para aquela mulher, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Quer dizer, aqueles que beber da água do Evangelho e crer, ele não precisa de batizar de novo, batiza uma vez só, o Senhor chama nas águas, e espiritualmente ele nasce de novo e nunca mais precisa de batizar de novo. Também o Senhor Jesus recomendou em 28 de São Mateus, aí já dirige aqueles que já têm condição de sair e pregar o Evangelho. Ele disse assim, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então você percebe que Jesus está mandando alguém que já é batizado. Que falou, ide no seu evangelho a toda criatura. Quer dizer, toda a criação de Deus, homens e mulheres. Se alguém crê, precisa de crer primeiro. Crê em quê? Crê que o Senhor Jesus, ele veio na terra, morreu, derramou seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Mas para a nossa salvação, ele derramou sangue. Porque está escrito lá, ele diz assim, comei deste pão, todos vós, que é o ritual da Santa Ceia, e bebei desse cálice, todos vós.
porque este é o sangue da nova e eterna aliança, derramado para a salvação de muitos. Então o Senhor Jesus derramou seu sangue para nos salvar. E outra parte ele diz assim, que o Filho do Homem virá, será julgado, desprezado e humilhado por todo o povo, e vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. Entendeu, irmão? Então o Senhor Jesus, ele veio para salvar. Agora tem muitas maneiras de dirigir ao pecador. Outra vez ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre ti o meu jugo que é leve e meu fardo que é suave, e acharei descanso para vossas almas, para as almas. Achará esse descanso, é aquilo que o Senhor Jesus falou para aquele ladrão na cruz chamado Dimas. Hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso, para descansar. Os irmãos não veem que as pessoas que trabalham nas grandes cidades, em outros lugares, aí ele fala assim, quando eu tirar minhas férias, eu quero ir para um lugar bem tranquilo, um lugar para que seja como um paraíso, uma ilha. Outros vão para a beira, alugam uma casa na beira do mar, outros vão para uma fazenda, mesmo que arrumar um lugar tranquilo, que ali ele considera como um paraíso, lugar para descansar. Assim é o Senhor Jesus, ele diz em 14 de São João, né? Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Então, irmão, para todos aqueles que crê, vai ter lugar para eles no reino de Deus, no paraíso que o Senhor Jesus, ele falou, eu vou preparar vós lugar. E se eu vou e preparar vós lugar, eu voltarei para vós e levarei vós, para que onde eu estiver, sejais vós também. E vós sabeis e conheceis o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não adianta, irmão, ninguém vai a Jesus através de Pedro, nem de Maria, nem de Joana, nem de Mateus, nem de Lucas, nem de mim. Nós somos instrumento para anunciar a graça do Senhor Jesus. Mas para salvar é preciso de crer. Não tem outra maneira de salvar. Ninguém intercede por ninguém e leva alguém para o céu, como alguém aí fora menciona. Não. Pregar o evangelho original como está, sem artifício, sem interesse de ganhar dinheiro, sem interesse de ter fama, nem status, nem posição social. Não precisa de ter título, não precisa de ser cooperador, nem diácono, nem ter título de evangelista. Basta você já ter os requisitos que um cristão que é preciso. Quais os requisitos que o Senhor Jesus recomendou? Está escrito ali em 9 de Lucas, que o Senhor Jesus, quando ele separou os discípulos para mandar para pregar, ele falou para eles assim, não leveis nem um bordão ou uma bengala, para você escorar, nem 2 capas, ou 2 vestidos, nem dinheiro, nem alimento. Porque digno é o trabalhador. O trabalhador que ele vai trabalhar, ele trabalha quando é na hora do almoço, ele vai lá, a comida já está preparada, não vai fazer comida na hora. Então, o que o Senhor Jesus quis dizer, se você vai trabalhar, que eu preparo para você o sustento, a comida. Não vai preocupado nem com dinheiro, nem com capa, nem com bordão, nem com nada dessas coisas. Mas ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Se alguém crer e for batizado, será, se for fiel até o fim, será salvo. Porém, aquele que não crê, ele será condenado. Agora alguém pergunta para mim, por que se alguém não crê, será condenado? Porque é o seguinte, irmão, o homem tinha pecado e Deus havia fechado o céu, como está escrito em 5 de São João. Ninguém desceu do céu e subirá ao céu, a não ser aquele que desceu do céu,
nosso Senhor Jesus Cristo. O único que estava aqui na terra, embora não desceu, mas foi derrubado de lá, foi Satanás. E veio aqui na terra, como está escrito em 13 de Apocalipse. Ai daqueles que habitam na terra, que Satanás desceu até vós, tem grande ira de quem? Contra nós. E é por isso que faz tudo para impedir de nós servir a Deus. É enfermidade, é tribulação, é guerra, é luta, é tristeza, é aflição, é perseguição, é calúnia, é dificuldade, é desemprego, é dívida. Tudo isso, irmãos, vem para nos impedir de nós trabalhar no Evangelho e anunciar nosso Senhor Jesus Cristo como é o único intercessor entre Deus e os homens. Só o Senhor Jesus tem o poder de salvar e também de condenar. Porque está escrito, ele é o juiz constituído por Deus para salvar e para condenar. Só ele tem essa autoridade, mas ninguém. Eu posso pegar para você o Evangelho, anunciar que se você andar em retidão, pedir a Deus para te livrar dos vícios, de falar palavrão, de contar piada, das músicas mundanas e de outros costumes, como fornicação. Fornicação, irmão, é relações sexual entre pessoas que não são casadas. O adultério é relação sexual entre pessoas que é casado, mas não é com a sua própria esposa, nem a mulher com o seu próprio marido. É a tal a traição, é o adultério. É pecado que se alguém morrer com ele e não arrepender, ou da fornicação ou de adultério, ele não poderá ver o reino do céu, porque senão ele vai contaminar. E lá no céu tudo é puro, é tudo santo. E como que a pessoa que cometeu fornicação, adultério e tudo aquilo que está escrito lá em 5 de Gálatas, capítulo 16 em diante, que fala lá, depois de 22 de Apocalipse, que fala também que os idólatras, os feiticeiros, os macumbeiros, os que mentem, porque tudo, irmão, que você fizer que não for verdade é mentira. Não tem meia verdade nem meia mentira. Então, se você dá mau testemunho, você está testificando que você tem mau testemunho. Certo? Se você faz qualquer coisa que é errado, você está testificando quando você mesmo, você está fazendo. Então chega um dia que você vai arrepender de toda a vida errônea que você teve, de tudo aquilo que você fez que não é bom diante de Deus, que a sua própria natureza te condena. Você vai diante de Deus, vai pedir perdão e vai colocar a sua vida em ordem diante de Deus. E o Senhor vai te dando força para você libertar das coisas, dos vícios, das coisas que não é bom diante de Deus, daquilo que denigra o homem, da vaidade, da concupiscência, que é a cobiça, da maledicência, que é falar mal dos outros, certo? Do ciúme. O ciúme não é só de marido e mulher, não. Se ter ciúme de alguma coisa que você tem, isso aqui eu não dou na mão de ninguém, isso aqui é só meu e ninguém põe a mão, né? Em algum caso isso aí soa como ciúme. Idolatria é qualquer coisa que não é Deus e você põe no lugar de Deus. E adorar, como muita gente diz assim, eu não vivo sem televisão, eu não vivo sem celular, eu não vivo sem a música, eu não vivo sem isso, sem aquilo. Irmão, nós só temos uma coisa, nós não podemos viver sem Deus. Só isso, o resto, tudo para se viver sem. Porque quando o homem ou a mulher, ele está cometido de alguma dor, ou de uma coisa que não tem nada na terra, que pode livrar, quem ele recorre, o médico fala, você está desenganado, não posso fazer nada por você. Você vai recorrer a quem? Ao Senhor Jesus. Certo? Mesmo que ele não te curar, mas ele pode te dar a salvação. Muitas vezes o Senhor Jesus não cura o homem da doença física, mas ele cura o que é mais importante, da alma. Como aqueles 10 leprosos
que dirigiu o Senhor Jesus, falou: Senhor, tem compaixão de mim. O Senhor Jesus falou que o Senhor quer ser limpo. Falou: quer. Jesus falou: também quero te limpar. Ser limpo. Vai lá no templo e dá o testemunho que você foi curado. Para a tua própria justificação. Mas, irmãos, ele curou 10, mas só um voltou para agradecer. É igual muitas vezes, você ora para alguém e alguém é curado, mas depois ele está curado. Ah, não foi Deus que me curou nada. Aquilo aconteceu por uma causa. Foi a minha fé. Foi o fulano de tal. Foi aquele remédio que eu tomei. Foi aquele chá. E não agradece a Deus. Não volta para agradecer a Deus. Não volta, não para mim. Nem para a igreja, nem para os irmãos. Para Deus. Uma hora você reconhecer que Deus, que te salvou, que te perdoou, que te libertou, Ele merece toda a honra e toda a glória. Só a Ele pertence. Essa glória não pertence a nós que pregamos o Evangelho, nem que damos um bom testemunho. Pertence a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Muitos dizem: ah, tem fé. Irmãos, ninguém tem fé. A fé vem do ouvir a palavra de Deus. Se o Senhor tiver de fazer alguma obra com você, na hora que você precisar, Ele te dá fé na medida para você ter curado. O Senhor dá a fé de acordo com a sua necessidade. Uma vez um irmão falou para mim que ele tinha fé, que tinha a fé de ser curado. Eu falei: irmão, ninguém tem fé. A fé é dom de Deus. Deus dá para a pessoa como dom. Mas ele não fica retido com nós. O Senhor dá a nós a fé na hora, nós oramos, Deus liberta. Mas aquele dom, ele está em Deus, não está em nós. Nós não temos domínio sobre o dom. Nós usamos o dom, como alguém pega a ferramenta e usa ela, mas depois tem que devolver para o dono. Então, quando nós trabalhamos no Evangelho, alguém é curado, alguém é convertido, nós não temos de ser glorificado, nem de se vangloriar porque era a pessoa ter crido, nem ter sido curado, porque o dono é nosso. É como Eliseu, como foi que os israelitas cortaram madeira para fazer o templo, e o machado caiu dentro da água, e alguém gritou: ai, meu pai, porque era emprestado. Por que era emprestado? Uma coisa que é emprestado, você tem que devolver para o verdadeiro dono. Assim somos nós trabalhamos no Evangelho, nessa graça, nessa terra, mas a glória não é para nós, a glória é para Deus. Nós simplesmente somos vasos de barro. Somos vasos de barro. O vaso de barro, ele não tem glória em si, ele é servido para guardar a joia ali dentro, como antigamente se fazia. Então, irmãos, nós somos simplesmente mensageiros de Deus. Nós anunciamos nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que tem poder de justificar o pecador. E depois de justificar, passar pelas águas do Santo Batismo e salvar o pecador através das águas do Santo Batismo. Então pode ver que quando a gente vai assistir o batismo, como o irmão vai submergir uma alma por imersão no batismo, ele emerge na água, depois que ela afunda na água, ele vai e levanta ela de novo. Né? Então é dessa maneira. E as palavras corretas, né, do batismo, né, servo de Deus batizado, diz: irmão, irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu, irmão? Porque foi o Senhor Jesus que derramou o seu sangue. Então é por isso que ele figura 2 vezes no batismo. Em nome de Jesus Cristo, porque foi como Cristo que ele nos salvou, que derramou o seu sangue para nos salvar. Em nome do Pai e do Filho. Quem é o Filho? É o Senhor Jesus de novo. O Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque ele, depois que o homem pecador e a mulher pecador batiza, ele derrama o dom dentro do nosso coração. O dom da oração, o dom de dar testemunho, o dom de pregar o Evangelho, o dom da cura, o dom de andar na verdade. Entendeu? O dom divino de Deus. Que está escrito em 12, de 1 Coríntios, a diversidade dos dons.
Entendeu, irmão? Então, o, o servo de Deus, a serva de Deus, que anuncia o Evangelho, a sua recompensa não está aqui na terra. A sua recompensa tem que fazer para você receber de Deus. E qual é a recompensa? A vida eterna. Porque tem duas recompensas, irmão. O apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. Quer dizer, quem vive no pecado, fazendo pecado, e não se converter e não se batizar, no fim da vida ele vai receber a morte como salário. A morte, não a morte do corpo físico, também, mas a morte espiritual, a morte da condenação eterna. Mas o dom gratuito de Deus, quer dizer, quem trabalha nessa terra com o dom de Deus, no fim, ele vai receber a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o salário do pecado é a morte, aqueles que andam segundo o mundo no pecado, o fim da sua vida, ele vai receber a morte física e a condenação eterna. E aqueles que anunciam o Evangelho, pregam o Evangelho e andam de acordo com a palavra de Deus, vai receber gratuitamente, não é porque trabalhou, não, é gratuito, o dom da vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? O Senhor Jesus falou ali em São Mateus que quem não crer será condenado. É porque se você não crer, você está chamando Deus de mentiroso. Porque Deus, que está no testemunho na palavra de Deus, que o único que pode salvar nós é só o Senhor Jesus. Então, se você não crê no Senhor Jesus, você não está crendo no testemunho que Deus deu. Porque está escrito assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então, se você não crê no Senhor Jesus, você não está crendo que Deus enviou o seu próprio Filho. Então é por isso que você será condenado, se você não crê. Porque você não creu no Senhor Jesus, que Ele é suficiente para te salvar. Porque você pode crer num ídolo, mas não é suficiente para te salvar. Você pode crer em mim, mas eu não posso te dar salvação. Salvar de quê? Do pecado, do erro, do engano, do adultério, da fornicação, da feitiçaria, da idolatria. É disso que o Senhor Jesus veio salvar nós no mundo. Porque isto é coisa do mundo. Tudo que é mundano, irmão, tudo aquilo que não contribui para a nossa salvação, é mundano. E que é do mundo, quem é do mundo? O Senhor Jesus falou ali em 6 de São João, para o judeu, que o diabo é o pai da mentira, que ele mente desde o princípio do mundo e nunca se firmou em nada que é verdade. E vós quereis satisfazer vosso pai. Ele falou que aquele que não anda no Evangelho, segundo a tradição do é filho do diabo. Ele falou, vós quereis satisfazer o vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Por que ele foi homicida? Porque ele que induziu Caim a matar Abel. Entendeu? Então, está escrito no Evangelho que Deus vai pedir conta do homem de tudo aquilo que ele faz errado, desde o sangue de Abel e de Zacarias, que foi morto entre o altar de holocausto, onde ele serviu como sacerdote, e tudo aquilo que o homem fizer. Aí você fala assim, mas aonde que é que está escrito tudo isso? Em 21 de Apocalipse, está escrito que abriu-se os livros, e abriu-se o livro da vida. E aquele que não está escrito no livro da vida, foi lançado no lagar de fogo, que arde como enxofre, que é o inferno e a segunda morte. Mas então como que eu faço para meu nome ter escrito no livro da vida? Irmãos, lembra daquele episódio que está escrito em 16 de Atos dos Apóstolos, que tinha uma jovem que tinha o espírito de adivinhar. E ele ia falando, esses homens que vós anunciam a salvação são servos de Deus. Só, irmão, que as coisas quando não é pelo espírito, o apóstolo Paulo teve uma hora que ele ficou triste com aquilo ali e voltou para aquela moça e expulsou aquele espírito dela. Aí aquelas pessoas que usavam aquela escrava para mentir e para ganhar dinheiro com a mentira, eles ficaram revoltados com Paulo e Silas e mandou prender eles, açoitar eles e pôr na prisão.
Mas o apóstolo Paulo e Silas, eles alegraram, porque eles foram achados dignos de apanhar, de ser açoitados pelo nome do Senhor Jesus. Então ele estava preso ali, e foi achado digno de ser preso. Porque quando alguém prende alguém, está privando ele da liberdade. Então ele estava alegre, porque além de prender, eles ainda bateram neles ainda. E eles estavam cantando hino. Quando foi à meia-noite, está escrito, pode ver ali em 16 de Atos dos Apóstolos, que teve um terremoto que abalou a prisão e abriu todas as portas. E os presos naquele tempo dormiam amarrados. E naquele abalo que teve, as correntes se soltaram, os pés na mão deles. E o carcereiro, que era responsável por eles, acordou com aquele barulho e viu todo mundo solto e falou: os presos fugiu. O apóstolo Paulo e Silas falou: não, ninguém fugiu, nós estamos aqui, estamos todo mundo aqui. Porque enquanto o carcereiro estava dormindo e os outros presos estavam escutando, Paulo e Silas estavam cantando hinos e pregando o evangelho. Aí o carcereiro perguntou para Paulo e Silas: varões, o que eu devo fazer para salvar? O apóstolo Paulo falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele creu e foi batizado. Está escrito ali. Depois aí você fala assim: mas será que precisa mesmo? Ué, vê lá em 2 de Atos dos Apóstolos também, quando Pedro fez aquela pregação ali, que disse que converteram quase 3.000 almas, alguém compurgiu, sentiu no seu coração, sentiu o calor, a visitação do Espírito Santo e perguntou para os apóstolos: que faremos, irmãos? O apóstolo Pedro falou assim: crê no Senhor Jesus e ser batizado, porque a promessa diz respeito a vós, os que estão longe, os que estão perto, e todo quanto o Senhor Jesus chamar. Então, se você sente chamado para obedecer a Deus, você não está obedecendo o chamado do irmão Geraldo, não. Você não está sabendo o chamado do pastor, do cooperador, da irmã que Deus usa, não. É o Senhor que, através da boca dele, está te chamando para obedecer o Senhor Jesus, segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vamos citar aqui, há várias maneiras que o Senhor Jesus usa para chegar até o pecador. Ele chega através de uma cura, através de um milagre, através de uma enfermidade, através do anúncio simplesmente do Evangelho. Porque essas coisas é consequência, porque o Senhor não precisa de alguém estar doente, nem de alguém morrer, nem de alguém estar doente para ele salvar alguém, não. A salvação é pela fé. A fé em quê? A fé no Senhor Jesus, que é a palavra de Deus viva. Porque ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Então, se você quer ouvir a palavra de Deus, procura um servo de Deus, uma serva de Deus que tem o dom, vai nas igrejas evangélicas, ouve a palavra de Deus e crê no Senhor Jesus. Não vai crer na igreja, nem na placa da igreja, nem no pastor, nem na congregação, não. Você que vai crer no Senhor Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, é o primeiro passo. Aí você vai sentindo cada vez que você precisa de largar muitas coisas, de deixar muitas coisas para servir o Senhor, e o Senhor mesmo vai te dando força, vai te libertando. Se você fuma, chega um tempo que vai te libertar. Se você bebe, tem um tempo que vai te libertar. Se você mente, vai chegar um dia que vai te libertar da mentira. Se você rouba, vai chegar um dia que vai te libertar de roubar. Se você furta, vai te libertar de furtar. Se você adultera, você vai te libertar do espírito do adultério. Se você é um fornicário, vai te libertar da fornicação. Se você é cobiçoso, vai te libertar da cobiça. Entendeu? Se você é violento, briguento, vai te libertar do espírito da briga, porque tudo isso, irmão, não é de Deus. Tá? Tudo isso não é de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu ali aos Romanos, né, 8 de Romanos, capítulo 1, ele diz: agora o quê? A partir daquele momento que você crê no Senhor Jesus, foi batizado. É isso que ele quis dizer, agora. Por que ele não marcou, então? Porque esse agora podia ser desde o princípio do mundo até hoje, que você está ouvindo agora. É agora. Agora não tem data, não. É agora, não que você ouvir.
Então ele diz assim, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois ali, 8:31 diz assim, cântico de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará ou tentar acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus o que o justifica, ou antes se é Cristo que morreu por ele e ressuscitou. Quem poderá condenar ou afastar nós do amor de Cristo? A tribulação, a enfermidade, a prova, o abismo, a profundidade, a altura. Está escrito ali, mano. Está escrito assim, que todos os dias nós somos levados como ovelha levado para o matador. Nós estamos chegando mais perto do dia que nós vamos partir dessa terra. Mas diz ali, mas damos graças a Deus porque em Jesus Cristo, que nada dessas coisas nos afastará do amor de Deus que está derramado nos nossos corações por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz ali, irmão, nem nenhuma criatura, nem os anjos, poderá afastar nós do amor de Deus. Quando nós recebemos o amor de Deus através do batismo, e quando nós estamos ali debaixo das águas ali, que significa que nós somos mortos, quando nós levantamos e saímos das águas do batismo, o Senhor faz como fez com o Senhor Jesus. João Batista, quando acabou de batizar o Senhor Jesus, ele viu o Espírito Santo descer como uma forma corpórea de uma pomba dentro da cabeça dele. Mas só depois que ele saiu das águas do batismo. Então ali foi um simbólico, um símbolo para nós, né? Mas todas as vezes que alguém passa pelas águas do Santo Batismo, o Espírito Santo desce sobre a cabeça dele e derrama o dom do Espírito Santo para dali em diante, depois que sair da água, ele ser guiado não pela carne, não pelo homem nem pela mulher, mas pelo Espírito Santo da graça de Deus. Então é por isso que o Espírito Santo apareceu como uma pomba em cima. Isso quer dizer que daqui em diante não vai andar mais na terra, vai andar como a pomba anda voando nos ares. Não que você vai ter uma asa, mas espiritualmente. Espiritualmente, ninguém mais vai conseguir deter você. Porque quando aquela pomba, que é o Espírito Santo, que Deus pôs dentro do teu coração, é sair desse tempo terra seu, que é o seu corpo, ela voltará para Deus. A pomba não voa dali, tanto que ela está posada, para posar no abismo. Ela vai posar num lugar que ela vai ter repouso. Assim, quando aquele mesmo Espírito que derramou o dom em você sair do teu corpo, a tua alma vai repousar debaixo do altar de Cristo. Então, é isso que diz a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você, sua mulher, seus filhos, sua nora, seu neto, ou você mesmo individualmente. A salvação vem do judeu. Quem era o judeu? Que foi feito o princípio da criação de Deus e é o Filho de Deus. É o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Quem é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem? Nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha duas naturezas. Com a natureza física, ele derramou seu sangue e nos livrou. E com a natureza divina, ele derramou o Espírito Santo para nos justificar. Então é isto. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem o poder de remir. Ele tem o poder de justificar, de salvar. Então, ouve essa parte que o Espírito Santo diz, como está escrito: se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endurecereis o vosso coração. Então, terminando essa pregação, eu quero cantar um hino para louvar a Deus e bendizer aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus familiares, dos meus filhos, da minha esposa, da minha parentela, aqueles que já creram no Senhor Jesus. Um tesouro glorioso achei em Jesus, um tesouro de imenso valor.
Não há prata nem ouro que a terra produz, é a vida de Deus Criador. Um tesouro glorioso achei em Jesus, o divino Redentor. Nada mais precioso eu encontrei. Grande graça me fez o Criador. Os tesouros daqui pode a traça roer e a ferrugem também consumir. Mas aqueles do céu que irei receber, nada pode jamais destruir. Um tesouro glorioso achei em Jesus, o divino Redentor Salvador. Nada mais precioso encontrei. Grande graça me fez o Salvador. Alegria eu sinto por ter salvação pela santa presença de Deus. Sinto a vida tomar todo meu coração, vida eterna que vem lá do céu. Um tesouro glorioso achei em Jesus, o divino Redentor. Nada mais precioso encontrarei. Grande graça me fez o Salvador. Um homem chegou-se a Cristo Senhor e disse-lhe: Mestre, és vindo de Deus. Porém respondeu-lhe o bom Salvador: terá que renascer. Terás que renascer, terás que renascer. Se queres entrar nas moradas de Deus, terá que renascer. Dá algo do Espírito quem não nascer, jamais poderá ver o reino dos céus, e nem entrará nele para viver. Jamais verás a Deus. Terá que renascer. Terás que renascer. Se creres entrar nas moradas dos céus, terá que renascer. Quem crê no unigênito Filho de Deus, já livre da condenação estará, e a eternidade na glória dos céus com Cristo gozará. Terás que renascer.
terá que renascer. Se queres entrar na morada do céu, terás que renascer. Pecador que vai vagando neste mundo de perdição, venha Cristo que te concede salvação e real perdão. Pecador arrependido, esperança tu deves de herdar o Deus eterno, lá no céu onde irás viver. Pecador, nós somos todos, mas Jesus veio nos salvar para um dia no seu reino, onde a vida eterna nos dará. Pecador, a vida eterna só em Cristo irá receber. Vem agora, não demore, pois Jesus a vida eterna te quer conceder. Pecadores fomos todos, mas Jesus veio nos salvar para um dia do seu reino, o dom celestial nos dá. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pecador que vai vagando neste mundo de perdição e de ilusão, venha a Cristo que concede salvação e real perdão. É salvação e real perdão. Não é mentira, é real, é realmente. Se você vir a Cristo, você vai receber do Senhor Jesus gratuitamente. Não precisa de pagar dízimo, não precisa da coleta, não precisa nada disso. Você vai vir e vai crer, o Senhor vai fazer como fez com o sumo sacerdote Josué. Vai trocar suas vestes de pecado, vestes mundanas, por vestes celestes, trocar sua mitra suja sobre a tua cabeça e te chamar doravante de filho de Deus, recebido o dom de nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Aí você também, como eu, vai ter a alegria de cantar assim: não me cansarei de cantar louvores ao meu Criador. A paz que me faz exultar é fruto do seu amor. Glória, glória, dou a Jesus com fervor.
por ele serei vencedor. Oh, glória ao meu Redentor, de quando Jesus me salvou. Não cesso de dar-lhe louvor. Foi ele quem me resgatou. Bendito é Cristo Senhor. Glória, glória, dou a Jesus com fervor. Por ele serei vencedor. Oh, glória ao meu Redentor. Se você ainda não é inscrito, inscreva no canal Geraldo Carolino CCB para receber as gravações, os vídeos, os testemunhos e o hino, certo? E a Santíssima Palavra de Deus. A paz de Deus com todos, Deus abençoa a todos. Até o próximo vídeo. Se inscreva, dá o seu like, o seu joinha, como você entender. E Deus que te abençoa. Paz de Deus.